Então, boa tarde a todos. A Morgana já falou um pouco, né? Eu sou a Paula. Eu acho que eu venho aqui contribuir de uma maneira muito mais singela, como alguém que está começando a caminhada na pesquisa científica, né? Eu vou falar do lugar de uma pessoa que está em curso do doutorado ainda, sem toda essa bagagem aí, mas eu acho que é legal para compartilhar um pouco de quais são os desafios que a gente enfrenta e como o jovem que está começando nessa carreira agora precisa, ou quais são as nossas angústias, o que, que a gente precisa saber enfrentar e etc. A Morgana já falou um pouquinho, eu fui da BU Leste, me formei na UFES, hoje em dia eu estou morando em São Paulo, estou na Unifesp, que onde eu foi onde eu fiz a minha residência, onde eu estou fazendo meu doutorado agora, e eu trabalho diretamente ligada ao ensino lá como preceptora do programa de residência. E vocês vão ver que eu vou falar de fazer ciência, e talvez em alguns momentos a gente fale de ensino junto, porque no Brasil é muito ligada uma coisa à outra, né? Você decide por entrar na carreira de pesquisa científica, ao mesmo tempo você traz agregado essa possibilidade de ser um professor, né, e de estar ensinando, de trabalhar com ensino. Eu acho que são duas coisas aqui que todo mundo deve gostar um pouco. Então, quando a Morgana me pediu para falar sobre a pesquisa científica do ponto de vista de um cristão, assim, os nossos desafios, eu fiquei meditando, né, nesse capítulo bíblico que já era o que eu estava meditando essa semana, e tudo na nossa vida perpassa, assim, né? A gente está diante desse desafio constante de entregar o nosso corpo e aí o nosso corpo envolve a nossa mente, o nosso saber, e entregar isso como um sacrifício a Deus. Então, eu acho que a nossa pesquisa é algo que a gente entrega diariamente como uma forma de adoração a Deus, porque é o que consome o nosso tempo, o nosso esforço, nossas entranhas mesmo a gente bota ali no nosso projeto, então eu acho que a gente entrega isso para Deus como oferta e como sacrifício, e para a gente lembrar que a gente não pode se adaptar às coisas como elas estão, né? Que a gente precisa deixar o Espírito ir transformando a gente também na academia, também na universidade, diariamente sendo transformado e buscando transformar quem está ao nosso redor. E essa última frase aí que eu grifei me chamou a atenção da gente ter um conceito muito adequado da gente mesmo e viver se autoavaliando, que eu acho que isso é intrínseco a estar na academia, é a gente sempre se reavaliar e ver quem a gente é, porque são muitas vaidades e muitas opressões, então a gente não pode se exaltar demais nem se diminuir demais. Então esse versículo foi trazendo algumas ideias para a gente conversar aqui. O primeiro desafio que eu trago é o mesmo que todo mundo já falou, que é o do financiamento, a falta de financiamento. Mas eu acho que isso, para a gente, como jovem, às vezes é muito angustiante, assim, eu vou escolher uma carreira que não é segura, que não é rentável, e às vezes isso traz um desânimo, né? Você olha os números, você vê 0,8% dos brasileiros concluíram um mestrado. Isso, obviamente, de um lado, mostra que não existe oportunidade para todo mundo, mas como jovem eu também digo que isso mostra que não existe o interesse de muita gente, assim, né? Não é mais uma carreira atrativa. Eu falei com vocês, eu sou médica, né? Médico é uma carreira segura. Médico, pesquisador, docente da universidade deixa de ser tão seguro. Então, é uma aventura ousada a qual a gente se dispõe e a gente tem que ir pensando em estratégias. Eu sempre, desde que eu comecei a minha carreira, essa ideia de ser professor e entrei na residência, eu tenho um tutor, assim, que hoje em dia é o meu orientador, mas é uma pessoa que eu busco conselhos, assim, né, justamente porque a gente tem muitas angústias. E uma das coisas que a gente conversou desde o início era de tentar fazer um tempo parcial, assim, parcial na academia e parcial fazendo alguma coisa fora da academia, tanto para conseguir se sustentar, quanto para conseguir manter o contato com o mundo real fora da construção do conhecimento, mas também da prática. Então, isso seria uma coisa que eu traria para discussão, se a gente acha que é possível mesclar um mundo de pesquisa com um mundo de prática mais comum das nossas profissões. Aí, em seguida,
eu pensei no desafio que foi de encontrar um caminho, encontrar uma linha de pesquisa, porque o que a gente encontra muito no Brasil, assim, comparando com algumas experiências que eu tive no exterior, é que aqui a universidade, o seu serviço, ele tem uma linha de pesquisa pré-definida, uma verba pré-definida, e eles querem que você se encaixe em alguma coisa que alguém já está fazendo. E é difícil você se dispor tanto e dar tanto da sua vida por uma coisa que é o que outra pessoa quer. Então, eu acho que a gente, como cristão, tem que aceitar o desafio de insistir em um caminho de pesquisa que faça sentido com a nossa missão, então, que faça sentido para você. Eu tive vários embates com meu orientador até ele deixar eu defender o que eu queria defender e não o que ele queria que eu fizesse, porque eu acho que a gente precisa, o Alexandre também falou isso, né? A gente precisa responder perguntas que façam sentido para o momento do nosso país agora. Então, que seja desigualdade ou o que quer que seja, a nossa linha de pesquisa precisa estar relacionada com a nossa missão e a gente precisa se impor um pouco para chegar nisso, porque a universidade não oferece facilmente esse caminho de pesquise o que você quer. Só para vocês entenderem, eu estudo essa doença com esse nome difícil, a paracoccidioidomicose, é uma doença de agricultores, assim, principalmente tem várias áreas do Brasil, mas tem muito no Espírito Santo, né, que foi onde eu nasci. Então, é uma população que não é bem assistida, uma população que vive em zona rural, não temos medicamentos novos para tratar, métodos novos de diagnóstico, então é uma coisa que interessa pouco à universidade. Então foi difícil, eu conversei que eu queria estudar essa área de gente que não tem dinheiro, assim, né, de coisa que não está fazendo a indústria farmacêutica girar. E aí eu juntei isso com HIV, a minha pesquisa em paracoccidioidomicose e HIV, porque é outra população também que precisa de cuidado, que tem toda uma complexidade psicossocial aí, e eu tenho tentado ir aos pouquinhos, eu mostrei para vocês o que eu já consegui fazer, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai galgando espaço e convencendo as pessoas de que as questões que Deus colocou no nosso coração, que a gente trouxe no nosso coração, fazem sentido. Eu trago como desafio essa cobrança por produtividade, então eu botei esse nome Selva de Papers aí, porque paper é como o meu orientador vive me pressionando, precisa publicar o paper, precisa disso, mas é difícil, a gente não pode ceder essa pressão porque a gente quer manter uma prática ética, né? Então, a gente não quer passar por cima de ninguém, que é uma coisa muito comum no meio acadêmico, você tentar destruir o outro ou desvalorizar o outro. Então, a gente não quer isso, a gente quer construir coletivamente, a gente não quer se aproveitar do trabalho de outras pessoas, então a gente não quer, sei lá, um monte de alunos de iniciação trabalhando para a gente, para eu botar meu nome no final, a gente não quer isso, a gente tem que ser paciente e resiliente, porque as coisas levam tempo, como o Alexandre falou, não dá para sentar na janelinha. É uma construção assim, dia a dia, pouco a pouco, e a gente precisa resistir às vaidades, né? Porque as vitórias elas vão acontecendo. A gente faz as coisas com excelência e as vitórias vão acontecendo, mas a gente não pode se deixar seduzir pelo glamour e querer aparecer. Eu penso que esses são desafios que eu enfrento diariamente, assim, diante da pressão de produzir, continuar mantendo os nossos valores cristãos em meio à pesquisa. E aí, particularmente como mulher, e eu acho que não vai dar, assim, a gente tem 10 minutos, não dá para falar muito disso, eu acho que a gente poderia falar horas sobre o que é ser mulher pesquisadora, né? Mas a gente ainda tem o desafio de manter essa produtividade, sabendo que a gente já corre atrás, né, larga atrás na corrida, com a cobrança da sociedade de ter uma família, de educar os filhos, de cuidar do marido, tantas coisas que podem parecer muito antiquadas, mas que ainda são muito reais no meu dia a dia e no dia a dia de todas as colegas. Vocês vejam aí, ó, que na CAPES, mais de 50% das bolsistas são mulheres. Se você for pesquisar, mais de 70% do que se publica vem de mulheres. Mas as professoras docentes são menos de 50%. Professora de fundamental, de ensino médio, de tudo isso, a maioria é mulher. Mas chega na pós-graduação, as mulheres diminuem, somem, e aí tem várias coisas para a gente pensar. É porque a gente tem menos oportunidade, é porque a gente desiste disso para cuidar da família. O que é que acontece que a gente mingua um pouco quando chega na pós-graduação? É uma pergunta que eu não tenho resposta, que me veio preparando essa fala para vocês. E, por último, eu trago o desafio que a gente tem de ter um cuidado consigo mesmo enquanto estudante de pós-graduação, porque é uma
pressão constante. Eu fui pesquisar os dados, né? 50% dos estudantes de pós-graduação estima-se que tem algum transtorno psiquiátrico, desde uma ansiedade leve até uma coisa mais grave, e ali é 25 a 30% de depressão, porque é muita carga de trabalho, é muita cobrança e é muito difícil lidar com isso. Então, eu acho que a gente, como cristão, precisa preservar a nossa liturgia da vida cristã para manter a nossa sanidade mental, assim. Então, entender que a gente precisa diminuir o excesso de cobrança, que o nosso valor está ligado a Cristo, não está ligado ao nosso orientador, nem ao nosso índice na CAPES, nem a quanto a gente produz. Saber que a gente precisa fazer a gestão adequada do nosso tempo, porque produzir ciência é um trabalho muito solitário, muitas vezes, né? Você consegue chegar em casa, virar a madrugada e ter um resultado do seu trabalho, assim, você não depende, você depende só de você, muitas vezes. E aí é difícil impor limites quando depende só de você, a gente acaba forçando e ultrapassando os nossos limites. Acho que a gente precisa minimizar as nossas culpas, porque pelo menos a minha geração de cristão, não sei como é a dos outros, mas a gente tem a tendência de se sentir sempre muito aquém e muito culpado, e eu acho que isso a gente tem que minimizar. Acho que é importante a gente buscar tutoria dentro e fora da universidade, então, tutores que trabalhem na nossa área e que possam dizer o caminho aonde a gente deve seguir, tutores para a nossa vida cristã, e ter essa consciência de que a gente é muito vulnerável, que também é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? A gente acha que está sempre muito bem, muito forte, mas saber que é difícil bancar uma carreira dessa e permanecer bem. Então, são essas as provocações que eu trago, e aí, para fechar, eu trouxe uma música que eu ouço muito e que tem essa poesia, e eu acho que tem tudo a ver com a gente tentando trilhar o nosso caminho, né? Então, o caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Mas a minha vida alargou-se em caminhos estreitos e eu vi você, a partida e o norte. E eu acho que é isso, que é ciência e é emoção e é a nossa razão de viver e tentar caminhar nessas incertezas com Cristo e com pares que possam ajudar a gente.